Boa tarde. Tudo bem? Não? Para nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente falou na semana passada, que nós iniciamos falando sobre derivada já, né, de funções, já começamos. E hoje a gente vai dar continuidade a esse tema, só avisando que essa semana nós temos prova, e nós temos aí 2 semanas, né, de conteúdo acumulado. Então a prova de sexta-feira não é referente somente ao conteúdo da aula de hoje, mas sim das aulas da semana passada também. Deixa aquela parte de limites infinito, no infinito, aquelas coisas, tá bom? Só para situar vocês aí. Bom, então na aula passada nós definimos o que é a derivada de uma função, né? A gente viu que a derivada de uma função f em um ponto do seu domínio, a gente calcula a derivada da função no ponto através desse limite, é o limite quando x tende ao ponto do seguinte quociente, f de x menos f de p sobre x menos p. Né? A gente viu também que nós podemos calcular esse mesmo limite de uma forma ligeiramente diferente, que é a seguinte, limite quando h tende a zero, de f de p mais h menos f de p sobre h. Se esse limite existir, a gente diz que a função é derivável no ponto P. Né? A gente viu esse conceitozinho. E até já calculamos derivadas de algumas funções mais simples. Né? Hoje a gente vai abranger um pouco mais esse tema, começando a falar sobre função derivada. Né? Até então, nós entendemos a derivada de uma função em um ponto do seu domínio. Lembra do conceito geométrico que nós vimos? O que é a derivada da função em um certo ponto do domínio dela? É o coeficiente, geometricamente representa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Né? Então, geometricamente é essa a ideia. Só que aqui a questão é o seguinte: eu quero abordar a derivada como uma função, na verdade. E eu posso fazer isso se o que eu for falar agora acontecer. Imagina que a função, você tem uma função f, e ela é derivável em todos os pontos do seu domínio. Né? Ou seja, esse limite aqui existe sempre que eu calcular ele em qualquer ponto do domínio da função. Lembra que se o limite existe no ponto, se esse limite existe no ponto P, eu digo que a função é derivável naquele ponto. Bom, se ela for derivável em todos os pontos do seu domínio, eu vou dizer simplesmente que essa função é derivável. É derivável em todo o seu domínio. Ou seja, a derivada, se ela existir em todos os pontos do domínio da função, eu posso entender essa derivada como uma nova função. E aí eu vou definir isso aí como uma função derivada da função f. Tá? Então a função derivada de f vai ser o seguinte, vai ser uma nova função que vai ser dada por esse limite. Eu vou usar esse de baixo, que é mais comum a gente usar esse. Esse aqui geralmente a gente usa ele quando eu quero calcular a derivada em um ponto específico, tá? Mas, na verdade, eu posso usar os dois. Eu vou fazer alguns exemplos mais à frente usando os dois limites, tá? Porque às vezes certas funções é mais fácil calcular por esse limite, outras é mais simples calcular por esse. Então, a função derivada de f, ou simplesmente derivada de f, vai ser uma nova função que vai ser dada por esse limite aqui, Limite quando o h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h.
E aí, como a função é derivável em todos os pontos do domínio dela, então esse limite vai existir sempre, para qualquer ponto. Então eu consigo definir uma nova função. Então, até então, nós pegamos a derivada, pegamos uma função e calculávamos a derivada da função em um ponto, obtínhamos um número. Agora nós podemos abranger esse raciocínio e encontrar uma nova função, que vai ser a chamada função derivada da função original. Tá bom? Então, o que eu estou falando aqui é essa definição aqui, para vocês. Então, o slide. Seja f uma função derivável em todos os pontos do seu domínio. A função derivada de f, ou simplesmente derivada da função f, é uma nova função, que eu estou chamando ali de f', que é dada por aquele limite. Tá bom? E daí a gente consegue, a partir de agora, definindo dessa maneira, encontrar derivadas de funções, derivadas mais gerais, e não simplesmente sobre aquela interpretação geométrica do coeficiente angular da reta tangente. Tá? Por exemplo, se eu quiser calcular a derivada de uma função constante, uma constante C aqui é real, tá? Qual que deve ser a derivada de uma função constante? Aí eu calculo usando o limite, ó. A derivada da função constante, f de x igual a c, vai ser o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Ou seja, eu tenho que substituir onde tem x na função, eu coloco x mais h. Só que não tem x porque a função é constante, então dá c mesmo. Certo? Menos f de x, que é a própria função constante, sobre h. Bom, mas c menos c dá zero. Esse aqui é o limite de zero, quando h tende a zero, isso aqui é zero. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se você tem a função f de x igual a uma constante qualquer, e quiser calcular a função derivada dessa função, a função derivada dela é a função nula. Ok? E aí, se nós formos lá para a interpretação geométrica, o resultado faz todo sentido. Porque a função constante igual a C é uma reta horizontal aqui, né? Que passa aqui no ponto C. Essa aí é a função constante. Qual é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função em todos os pontos, qualquer ponto do seu domínio? Vai ser a própria função, né? Vai ser zero o coeficiente angular. Então, tá ok o resultado, do ponto de vista geométrico. Tudo bem? Ok? Outro exemplo. Se eu tenho a função f de x igual a ax mais b, qual que é a derivada da função? A função derivada dessa função afim, né? Lembrando aqui que o a tem que ser diferente de zero, né? Obviamente. Então vamos calcular a função derivada dela. Tem que ser o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h. Quem é f de x mais h? É a vezes x mais h mais b. Isso aqui, tudo, é f de x mais h, tá? Menos f de x, que é ax mais b. Isso aqui é f de x. Tudo isso dividido por h. Estou usando o limite. Tá? Então a derivada aqui vai ser o limite, quando h tende a zero. Observem que esse b com esse menos b daqui vai cancelar. Tá bom? Então vai ficar ax mais ah menos ax. Tudo sobre h. Esse ax com esse ax a gente pode cancelar. Então sobrou limite, quando h tende a zero,
de AH sobre H. Esse H com esse H aqui a gente pode cancelar e sobrou a constante. O limite da constante é a própria constante. Então, f' de x aqui vai ser A. E observem que também faz sentido sob o ponto de vista geométrico, porque essa função aqui é a função afim, o gráfico dela é uma reta, tá? Pega qualquer ponto, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico dessa função é a própria função. Né? A reta tangente ao gráfico dela é ela própria. Então, o coeficiente angular da reta tangente é o próprio coeficiente angular dela. O coeficiente angular dessa função é A. Por isso que o resultado deu A. Tudo bem? Fez sentido isso? Tá bom? Beleza. Outra função, f de x igual a ax quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Função quadrática geral. Qual que é a derivada de uma função quadrática, né? Então vamos lá. Derivada vai ser o limite, quando h tende a zero. Primeiro f de x mais h. Então onde tem x eu ponho x mais h. Tá? Então vai ficar assim, ó. A x mais h ao quadrado mais b x mais h mais c menos f de x. Aí no f de x eu ponho a função mesmo, normal. Ax quadrado mais bx mais c. Tudo isso sobre h. Tá bom? Observem que esse c com esse c aqui, ó, menos c, está entre parênteses, menos c, eu já posso cancelar. Tá? E aí eu vou precisar desenvolver algumas coisinhas aqui, olha só. Limite, quando h tende a zero. Esse x mais h ao quadrado, eu preciso desenvolver ele. Então fica primeiro ao quadrado, mais 2xh, mais h ao quadrado. Tá claro? Aqui eu vou distribuir logo bx mais bh, menos ax quadrado, menos bx, sobre h. E daí, o bx com o menos bx cancela. Oi? 2bx? Ah, aqui era BH, tá bom. Obrigado. Aqui era para ser B vezes H, e é esse BX aqui que eu tenho que cancelar. Tá, obrigado. Então, a derivada aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando H tende a zero, ax quadrado mais 2axh mais AH ao quadrado mais BH menos ax quadrado. Tudo sobre H. Daí, o ax quadrado com o menos ax quadrado a gente pode cancelar. Tá? O que dá para fazer aqui? Eu posso reescrever o seguinte, ó, f' de x. Observem que eu tenho h como fator comum a todos os monômios. Então, eu posso pôr h em evidência. H em evidência vai ficar 2ax mais AH mais B sobre H. Aí eu cancelo esse H com esse H e vou calcular o limite quando H tende a zero dessa função. Ora, o limite dessa função quando H tende a zero, isso aqui vai a zero. Concorda? Tá? Então isso aqui vai ficar a derivada da função, vai ficar 2ax mais b. Pronto. Então, quando eu tenho uma função quadrática, ax quadrado mais bx mais c, a derivada dela é 2ax mais b. Beleza? Alguma dúvida? Tudo certo? Tá. Vamos pegar essa daqui.
Tá? Para mudar um pouquinho, não ficar usando sempre o mesmo limite, eu vou usar esse aqui agora. E fica até mais simples usar ele. Tá? Eu vou calcular a derivada da função... Não, esse aqui não. Esse aqui. Vou calcular a derivada da função em um certo ponto e depois eu generalizo. Considero que esse ponto é um ponto qualquer do domínio dela. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou calcular a derivada dessa função em um ponto P qualquer do domínio dela. Então vai ficar assim, ó. Limite, quando x tende ao ponto, de f de x, que é x ao cubo, menos f de p, que é p ao cubo, sobre x menos p. Tá claro para todo mundo? Tá? Tá. Bom, aqui a gente vai precisar do produto notável, né? Diferença de cubos. Como é que a gente pode reescrever uma diferença de cubos? A gente escreve x menos p vezes x ao quadrado mais xp mais p ao quadrado. Isso. Sobre x menos p. Tá bom? Isso aqui é a diferença de cubos. A ao cubo menos b ao cubo é a menos b vezes a quadrado mais ab mais b quadrado, tá? Então, posso cancelar esse aqui agora, ó, com esse. E quando x tende a p, limite quando x tende a p de x quadrado mais xp mais p quadrado, quando x tende a p, vai ficar assim, ó. Substituo x por p, porque essa função agora ela é contínua em p, só substituir. Então é p quadrado mais p vezes p mais p quadrado. Ora, isso aqui é p quadrado mais p quadrado mais p quadrado. Ou seja, a derivada da função x ao cubo em um ponto p qualquer do seu domínio é 3 vezes p ao quadrado. Tudo bem? Como o ponto P pertence ao domínio da função, é qualquer ponto do domínio da função, eu posso substituir o P por x, né? Então, a derivada da função x ao cubo é 3x ao quadrado. Pronto. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Então, derivada da x ao cubo é 3x ao quadrado, tá bom? E daí a gente vai aumentando o nosso leque. Agora, na primeira parte do nosso curso, nós construímos um leque de limites, né? De ferramentas para calcular limites. Agora a gente vai construir um leque de derivadas. A gente vai conhecer as derivadas de todas as funções elementares, tá? Já estamos conhecendo as derivadas de funções polinomiais até agora. Já vimos aí da constante, já vimos da afim, da quadrática, da x ao cubo. Olha só, da x à quarta. F de x igual a x à quarta. Vamos lá calcular a derivada dela. É o limite quando x tende a um ponto. Eu vou calcular a derivada num ponto P qualquer, tá? Quando x tende a P, vai ficar f de x menos f de P sobre x menos p. Tá bom? Então isso aqui vai ficar limite quando x tende a p. Sabe o produto notável da diferença de grau 4, de potência de grau 4? Quem é x à quarta menos p à quarta? É x menos p vezes x ao cubo mais x quadrado p mais xp ao quadrado mais p ao cubo sobre x menos p. Essa diferença de potência de grau 4. É sempre assim, ó.
Você põe x menos p. E aí você, aqui era grau 4. Então, o primeiro fator eu diminuo uma unidade no expoente, x ao cubo. E aí, x menos p. Primeiro fator é o x, sempre vai ser x vezes p, os fatores, tá? Sempre serão x vezes p. Só que eu começo com uma unidade a menos aqui no x e o p elevado a 0. E aí, nos próximos fatores, eu sempre diminuo uma unidade nesse e aumento uma unidade nesse. Então vai ficar assim, ó. X ao quadrado, diminui uma unidade, vezes p elevado a 1. Aumentei uma unidade. Mais x elevado a 1, diminui uma unidade, p ao quadrado, aumentei uma unidade. Mais x elevado a 0, diminui uma unidade, p ao cubo. Pronto. Vem lá do binômio de Newton, né? Quem estudou o binômio de Newton vai lembrar disso. Que é isso que a gente tem, tá bom? Aí aqui eu cancelo com esse. Então a derivada aqui no ponto P, observe que essa função agora ela é contínua em P, é só substituir. Bora substituir direto, vai ficar P ao cubo, mais P ao quadrado vezes P, mais P vezes P ao quadrado, mais P ao cubo. Ora, aqui é P ao cubo e aqui também. P ao cubo, P ao cubo, P ao cubo, P ao cubo. 4P ao cubo. Ou seja, a derivada, se eu trocar o P por x, a derivada da função x à quarta é 4x ao cubo. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo bem? Beleza, né? E aí, essas potências, essa função potência, né, com expoentes naturais, x a quarta, x a quinta, x a sexta, x a sétima, a gente pode generalizar logo isso. Ó. Vamos pegar uma função do tipo x elevado a n. Vou pegar n inteiro, mas o que na verdade funciona para n real, tá? Vai ficar assim, ó, a derivada dela, num ponto qualquer, vai ser o limite, quando x tende ao ponto, de x elevado a n menos p elevado a n sobre x menos n. Desculpa, x menos p, tá? Então a derivada será limite, quando x tende ao ponto, e aí vamos usar essa ideia para desenvolver aquela diferença aqui. Vai ficar x menos p. Aí como é que fica o primeiro fator? X elevado a n menos 1. Uma unidade a menos. Segundo fator, x elevado a n menos 2. Vezes p elevado a 1. Aumenta uma unidade no p. Tá? Mais x elevado a n menos 3. Vezes p ao quadrado. Mais, aí vai embora. Até chegar no último que vai ser p n menos 1. Beleza? Tudo isso dividido por x menos p. Ora, esse aqui cancela com o de baixo. Então sobrou limite quando x tende ao ponto P. Essa função que sobra é contínua em P, só substituir. Então vai ficar, ó, P elevado a n menos 1 mais P elevado a n menos 2 vezes P mais P elevado a n menos 3 vezes P ao quadrado mais até a última que é P elevado a n menos 1. Eu coloquei a anotação de limite, mas como eu já substituí, ela some, né? Não precisa da anotação, o símbolo de limite. Então, aqui a derivada vai ser... Observem o seguinte, ó. Isso aqui é P elevado a n menos 1. N menos 2 mais 1 é P elevado a n menos 1. N menos 3 mais 2 é P elevado a n menos 1.
mais até o último, que é p elevado a n menos 1. E eu tenho n fatores aí, né? Porque olha só, aqui começa com no x o expoente n menos 1 e vai até o expoente 0, x elevado a 0. Então eu tenho n fatores aí. Então se eu estou somando uma mesma parcela n vezes, isso aí é o mesmo que n vezes essa parcela. Tudo bem? Ou seja, a derivada da função x elevado a n é n vezes x elevado a n menos 1. Pronto. Ok? Ficou claro? Então a gente já sabe calcular, encontrar a derivada de funções do tipo x elevado a n. Qualquer. E observe que faz todo sentido. Olha, pega aqui, ó, x ao cubo. O 3 cai, ó, 3, e diminui uma unidade no expoente. 2, 3x quadrado. Tá? Pega x à quarta. X à quarta. O 4 vem para frente, 4, e diminui uma unidade do 4. 3, 4x ao cubo. Tá bom? Derivada de ax quadrado. O a é constante, então deixa o a aqui. O 2 do x vem para frente e diminui uma unidade dele. 2ax. O b é constante, deixa o b. O x tem 1 aqui, ó. 1 vem para frente e diminui uma unidade dele. Então vai ficar x elevado a 0, que dá 1. Disse que ficou só o b. O c é constante, a gente já viu que a derivada da constante é 0, tá? Então a gente já pode, com isso, com esse resultado, que é importantíssimo, tá? Essa derivada aí, a gente já pode calcular derivadas de funções como essa aqui, ó. Pega uma função aqui, 10x elevado a 100 mais 40x elevado a 50. Claro que eu ainda não falei das regras de derivação, mas já vou antecipar. Quando você quer calcular a derivada de uma soma, é só calcular a derivada de cada parcela e depois somar. Ou seja, a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá bom? Próxima aula eu vou demonstrar esses resultados. Então bora calcular essa derivada aqui, ó. Isso aqui é constante, deixa aqui quieto. Qual é a derivada de x elevado a 100? 100 vezes x elevado a 99. Diminui uma unidade dele, usando a regrinha. Tá bom? Mais 40 vezes derivada de x a 50. 50 vezes x elevado a 49. Diminui uma unidade. Então essa derivada aqui vai ser 1000 vezes x a 99 mais 2000 vezes x a 49. Pronto. Ok? Então derivadas de potências assim é bem tranquilo a gente calcular usando essa regrinha aqui. Tá? Essa regrinha é muito importante pra gente. Alguma dúvida, galera? Não? Aí, olha só. Pega uma função f de x igual a x a terceira menos 5x quadrado mais 2x menos 1. Tá? Vamos calcular a derivada dela. Quem que é a derivada dela? 3x ao quadrado menos 10x mais 2, mas menos 0 não precisa. Derivada de menos 1 é 0. Tudo bem? Eu tenho essa função. Essa função, por sua vez, ela é derivável. Então eu posso derivar ela. Então, saí daqui, cheguei na derivada dela, achei uma função. Essa nova função é derivável. Eu posso derivar ela. Ou seja, eu tenho a derivada da derivada, que a gente vai chamar de segunda derivada. Eu vou colocar assim, ó, dois tracinhos em cima, tá? Que vai ser a segunda derivada.
Então vai ficar quanto aqui a segunda derivada? 6x menos 10. Pronto. Essa é derivável. Então, se eu quiser, eu calculo a terceira derivada dela, que é 6. Essa é derivável. Calculo a quarta derivada dela. E agora, para não ficar colocando um monte de tracinho, aí a gente indica assim, ó. O 4 entre parênteses. Não é um expoente, tá? Indica a quarta derivada da função f. Qual é a derivada dela? 0. Essa também é derivável. Qual é a derivada dela? 0. E assim eu posso ficar derivando. Tá bom? Ficou claro? Então, essas derivadas, a partir daqui, são derivadas que a gente chama de derivadas de ordem superior. Que é quando a gente calcula a segunda, a terceira, a quarta, etc. Derivadas, tá? E aí tem uma notação especial para elas. Mostra lá agora o slide, por favor. Que é essa notação aqui de Leibniz, ó. Lembra que df dx, isso aqui que está entre parênteses, df dx é a notação de Leibniz para a primeira derivada que a gente comentou. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou derivando a primeira derivada, que a gente usa essa notação, ó, d2f dx2. Isso aqui indica a segunda derivada. E aí, se eu derivar a segunda derivada, eu tenho a terceira derivada, e assim por diante. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Ó, simbologia da terceira derivada, aí quarta derivada e assim por diante, tá? E na aula passada, eu dei o exemplo de que quando você tem a função posição de um móvel e você deriva a função posição, você obtém a velocidade. E por sua vez, quando você tem a velocidade, você deriva ela, você encontra a aceleração. Ou seja, a aceleração, ela é obtida quando você deriva duas vezes a função posição. Ou seja, a aceleração é a segunda derivada da função posição. É uma derivada de ordem superior. Fez sentido isso? Tudo bem? Então está aqui a velocidade e está aqui a aceleração. Tá? E tudo partindo aí desses limites aí, né? Lembrando que derivada é um limite, tá bom? Mas o que a gente está aprendendo agora, e a gente já começou, é o que a gente chama de regras de derivação. Para a gente não ficar calculando derivada de funções sempre através da definição, ou seja, do limite, a gente vai montando uma espécie de tabela de regras de derivação. Né? Então a gente já sabe a regrinha da derivação para função potência. E aí a gente vai construindo no decorrer dessa segunda parte do nosso curso o que a gente chama de tabela de derivadas. E ela vai ser importante para vocês, né? É claro que não é uma coisa que você vai ter que, não, deixa eu tirar uma foto, imprimir isso aqui, botar na porta da geladeira, na parede do quarto e ficar tentando decorar as derivadas. Não é assim que a gente aprende, tá, gente? A gente aprende como? Fazendo exercício, só assim. Quanto mais tu exercitar, mais aquele troço fica na tua cabeça. Tá? A gente nunca para assim, eu pelo menos nunca parei para decorar assim essas coisas não. Como eu já dou aula há muitos anos com isso, né, acaba que fica na cabeça, mas quando eu era estudante eu sentei a bunda na cadeira e fui resolver exercício, e é assim que vocês têm que fazer, tá? Então, acaba que sem querer, a gente vai acabar construindo uma espécie de tabela de derivadas, porque a gente vai, nessas próximas aulas, verificar as derivadas de todas as funções elementares, tá? E ela vai ser importante para a terceira parte do nosso curso também, porque na terceira parte nós vamos ver integral. A gente vai ver que a integral é uma espécie de operação inversa de derivada. Então, se na derivada você tem uma função, você deriva ela e obtém uma nova função. Na integral, você vai ter essa função de cá e você vai ter que a gente chama de antiderivar ou primitivar a função para achar a outra função original, que quando deriva você obtém a primeira. Então, essa tabelinha vai ser importante para a gente nesse sentido também. É claro que nem todas as funções vão ter primitiva imediata, mas isso aí já a gente vai precisar das técnicas de integração, né, para achar primitivas de outras funções. Mas isso é outra história. Olha esse exemplo aqui, ó.
Um móvel em movimento retilíneo tem sua posição descrita pela seguinte equação: S de t igual a 2t ao cubo mais 8t mais 10. Letra A, determine onde S de posição é dada em metros e t em segundo. Letra A, determine a velocidade desse móvel. O que a velocidade é em relação à função posição? É a derivada da função posição. Tá bom? Então a velocidade vai ser, qual é a derivada de 2t ao cubo? 6t ao quadrado. Tá claro para todos? Mais derivada de 8t, 8. Pronto. Essa é a função velocidade. Tá bom? E na letra B, ele quer a aceleração. O que é a aceleração? É a derivada da velocidade. Ou seja, é a segunda derivada da posição. Se eu pegar a posição derivada duas vezes, já derivei uma, obtive a velocidade. Derivo de novo, obtenho a aceleração. Tá bom? Então a aceleração dessa partícula deriva isso aqui, ó. Derivada de 6t ao quadrado, 12t. Pronto. Tá aí. Essas são as equações horárias da velocidade da aceleração dessa partícula. Tá bom? Dúvidas? Tudo bem? Beleza. Daqui a pouquinho a gente vai aumentar o nosso leque de derivadas, tá? Mas antes eu preciso falar sobre um resultado que é importantíssimo, que é o seguinte teorema, olha. Se f é derivável em um ponto P que pertence ao domínio dela, então eu posso com toda certeza afirmar que f é contínua nesse ponto. Ou seja, ser derivável implica ser contínua. E esse resultado ele é muito importante para a gente, tá? Como vocês vão ver mais à frente, tá? Ser derivável significa também, implica na verdade, que a função é contínua no ponto. Tá bom? Vocês lembram o que significa uma função ser contínua? Lembra? O que significa uma função ser contínua em um ponto de seu domínio? Hã? Não, se está definida, significa que o ponto está no domínio dela. Mas o que significa que ela é contínua no ponto? Que o limite, quando x tende ao ponto, é igual à imagem da função no ponto. Ou seja, dizer que a função f é contínua, f é contínua, em um ponto P do seu domínio, significa dizer que o limite da função quando x tende ao ponto é igual à imagem do ponto. E a gente deu alguns exemplos. Por exemplo, tem uma função aqui, aí bem aqui tem uma bolinha e aí ela deu um salto para cá, ó. Então essa função não é contínua, porque o limite da função quando x tende a esse ponto é esse número aqui. E a imagem da função nesse ponto já é esse outro número, são diferentes. Então a função não é contínua no ponto. Tudo bem? E aí vamos demonstrar esse resultado, porque esse resultado está dizendo que se eu sei que uma função é derivável num ponto, automaticamente eu sei que ela é contínua nesse ponto. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Eu preciso mostrar que
o limite de f de x quando x tende ao ponto é igual a f de p. É isso que eu preciso. Se eu mostrar isso aqui, eu estou dizendo que a função é contínua. Tá claro? Tá? Então eu vou tentar calcular o seguinte limite, ó. Limite de f de x menos f de p, quando x tende a p. Vamos tentar calcular esse limite? Porque, ó, presta atenção aqui. Se eu conseguir mostrar que esse limite é zero, isso aqui não é constante? Se isso aqui for igual a zero, eu não sei se é. Vou tentar mostrar. Se eu confirmar que isso é igual a zero, isso aqui que é constante, eu posso jogar para o outro lado. Então vai ficar o limite de f de x igual a f de p. Tá claro? Então meu objetivo é tentar mostrar que isso é zero. Tá? Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. Isso aqui é o mesmo que limite, quando x tende a p, de f de x menos f de p. Não é muito comum, quando a gente está calculando o limite, a gente multiplicar em cima e baixo por alguma coisa? Uma coisa igual, né? Que aí eu não altero o que eu tinha. Então eu vou fazer isso, ó. Eu vou dividir isso aqui por x menos p e vou multiplicar por x menos p. Eu não estou alterando nada, porque a qualquer momento eu posso cancelar o x menos p. Tá claro? Tá? Ora, mas o que é esse limite aqui, galera? Limite quando x tende a p de f de x menos f de p sobre x menos p. Isso é a derivada da f no ponto P. E ela existe, porque eu estou assumindo por hipótese que a função é derivável. Isso aqui é f' de p vezes o limite quando x tende a p do restante, que é x menos p. Tá claro? Tá bom? X menos p não é contínuo em p? Não é só substituir? Então vai ficar p menos p, que dá zero. Então isso aqui dá zero. Então ficou f' de p vezes zero, que dá zero. Ou seja, eu consegui mostrar que esse limite é zero e, portanto, acabei de mostrar que o limite da f, quando x tende ao ponto P, quando eu passo f de p negativo para lá, fica positivo f de p. E isso significa que f é contínua em P. Tudo bem? Então, de posse desse resultado que acabamos de demonstrar, quando você sabe que uma função é derivável, automaticamente você pode afirmar que essa função é contínua. Tudo bem? Agora fica a seguinte questão. Será que a recíproca desse teorema é verdadeira? Ou seja, será que quando eu sei que a função é contínua em um ponto, automaticamente eu sei que a função é derivável nesse ponto? Será que a volta vale? Né? Vamos tentar verificar isso? Será que quando uma função é contínua em um ponto, automaticamente eu posso afirmar que ela é derivável no ponto? Vamos ver isso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo bem simples. Pega a função f de x igual a x quadrado, se o x for maior do que ou igual a 1, e 1 se o x for menor que 1. Pega essa função. Tudo bem? 1 não, 2. Peraí, deixa eu só fazer a continha direito aqui. Quando x tende... Tá, é 1 mesmo, tá? Vamos fazer essa. Olha só. Vamos ver se essa função é contínua em 1. Quero trabalhar em x igual a 1. Vamos ver se ela é contínua em 1, tá? Para ela ser contínua em 1, o limite quando x tende a 1 tem que ser igual a f de 1, não é isso?
Só que como essa função é uma função definida por partes, não dá para eu calcular o limite direto. Eu tenho que calcular o quê? Os limites laterais, tá? Então vamos calcular isso. Vamos calcular aqui, ó, limite de f quando x tende a 1 pela direita. Bom, quando x tende a 1 pela direita, a f de x é igual a quem? Pela direita do 1, a f de x é igual a quem? X quadrado. E a função x quadrado quando x tende a 1 é 1. Tudo bem? E pela esquerda? O limite da f quando x tende a 1 pela esquerda é o limite de 1, que é a função constante igual a 1. Isso aqui dá 1. Tudo bem? Se os limites laterais foram iguais, isso significa que o limite da função, quando x tende a 1, é 1. E 1 é o valor de f de 1. Porque quando eu substituo 1 bem aqui, ó, maior ou igual. Então quando eu substituo 1 aqui, 1 ao quadrado dá 1. Tudo bem? Então o limite quando x tende a 1 foi igual à imagem do ponto 1 pela função. O que que isso significa? Que f é contínua em x igual a 1. Ela é contínua em x igual a 1. Ok. Agora vamos ver se ela é derivável. Tá? Vamos ver se ela é derivável em x igual a 1. Para eu calcular, aí olha só que legal. Para calcular a derivada dessa função, eu vou usar aquele limite da definição da derivada, né? Que é esse aqui, ó. F' no ponto P é igual ao limite quando x tende ao ponto de f de x menos f de p sobre x menos p. Tudo bem até aí? Vou usar esse limite. Só que não dá para calcular esse limite direto. Por quê? Porque no ponto 1, que é onde eu estou trabalhando, no ponto 1, a função em torno do ponto 1, ela tem comportamentos diferentes. É uma função definida por partes. Então, vou ter que calcular os limites laterais também. Tá bom? Então, vamos calcular aqui, ó, limite, quando x tende a 1 pela direita, de f de x. Pela direita do 1, f de x é x ao quadrado. F de P é f de 1, que dá 1 ao quadrado, sobre x menos 1. Tá claro? Tudo bem? Isso aqui é o limite, quando x tende a 1, de x mais 1, vezes x menos 1, sobre x menos 1. Isso aqui dá 2. Fez sentido isso? Tá? Fala. Posso. Eu quero calcular a derivada da função, só que eu quero quando P é igual a 1. Eu quero saber, eu já vi que a função é contínua em 1. E eu quero ver se ela é derivável em 1. Então eu preciso calcular esse limite. Só que como a função f, observe que esse limite abrange a função f. Como a função f tem comportamentos diferentes perto do 1, em torno do 1, então tem que calcular os limites laterais também. Sacou? Porque no intervalo, pega o 1 aqui, ó, pega um intervalinho aberto de centro em 1. Então, em torno do 1, para cá, a função f tem um certo comportamento. Para cá, ela tem outro comportamento. Então, eu preciso calcular os limites laterais, tá? Então, pela direita do 1 deu 2. E pela esquerda? Limite quando x tende a 1 pela esquerda. F de x quando x tende a 1 pela esquerda é 1. F de 1 é 1 ao quadrado, que é 1, sobre x menos 1. Ora, isso aqui é o limite de 0 sobre x menos 1, que é 0. Tudo bem? Que conclusão eu tiro? Que esse limite não existe. Logo, o limite f de x menos f de p, f de 1, né? Vamos colocar f de 1, sobre x menos 1, quando x tende a 1, não
existe. Se o limite não existe, ou seja, significa que a função não é derivável em 1. Sacou? Então, essa função, ela é contínua em 1, mas ela não é derivável em 1. Que conclusão eu posso tirar? Que a recíproca desse teorema não é verdadeira. Eu posso afirmar com certeza que se a função for derivável, ela é contínua, já demonstrei. Mas a volta não é verdade. Pode ser que seja verdade em alguns casos? Pode, mas não é regra geral. Então eu não posso considerar também como um outro teorema. Tá? Então, ser derivável implica ser contínua, mas ser contínua não implica ser derivável. Outro exemplo de função que é contínua em um ponto, mas não é derivável nesse ponto. Alguém saberia me dizer? Um exemplo clássico de função que é contínua em um certo ponto, mas não é derivável no ponto. Alguém sabe? Não? A função módulo de x. Se eu olha para o gráfico agora. Vou te explicar o que significa ser derivável em termos geométricos. A função módulo, ela é assim, ó. Tudo bem? Essa é a módulo de x. Aqui no zero, ela é contínua? Diga é. É. Por quê? Porque quanto é a imagem do zero? É zero. E quanto é o limite da função quando x tende a zero? É zero. Então ela é contínua em zero. Mas ela é derivável em zero? Não. Se você for fazer, eu não vou fazer, deixa como exercício para você. Se vocês forem fazer a contínua, ela não vai ser derivável em zero. Tudo bem? Vocês querem que eu faça a conta, né? Deixa eu fazer a conta. Lembra que módulo de x é x ou menos x. X quando x é maior ou igual que zero e menos x quando x é menor que zero. Então calculo o limite quando x tende a zero pela direita de módulo de x menos o módulo de zero sobre x menos zero, que é o limite da derivada. Tá? Então isso aqui vai ficar limite quando x tende a zero pela direita, isso aqui é zero, isso aqui é zero. Módulo de x para x tendendo a zero pela direita é x. Então fica x sobre x sobre x é 1. Então esse limite aqui dá 1. Tá bom? E pela esquerda é a mesma coisa. Limite, no x tende a zero pela esquerda. Isso aqui dá zero. Módulo de x pela esquerda do zero é menos x sobre x. Ora, dá menos 1. Então, os limites deu diferente, então a função não é derivável. Então, a função módulo, ela é contínua em zero, mas não é derivável em zero. Ela é derivável em todos os outros pontos, mas no zero não. Tudo bem? Ok? Professor, tem alguma maneira de eu identificar quando que a função é derivável ou não, olhando para o gráfico dela? Tem. E aí, para a gente entender isso, a gente volta para a definição, para a interpretação, melhor dizendo, geométrica da derivada de uma função. O que é a interpretação geométrica da derivada de uma função num ponto? O que é a derivada da função em um certo ponto? Geometricamente falando? Falei várias vezes já.
coeficiente angular da reta tangente ao gráfico no ponto. Isso é derivada da função no ponto, geometricamente falando. Tá claro? Vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Antes do zero para a esquerda, tá bem claro quem é a reta tangente ao gráfico da função. É a própria função, tá bom? Depois do zero também. Agora, e aqui no zero? Onde que está a reta tangente ao gráfico dessa função aqui no zero? Quem é aqui? Não tem como dizer isso, né? Quem é o coeficiente angular dessa reta? Por quê? Porque aqui eu tenho um bico. Aí eu tenho um bico. O mesmo acontece nessa função. Olha como é essa função aqui, ó. Presta atenção. Aquela função lá, ó. F de x igual a x ao quadrado para x maior ou igual que 1 e 1 para x menor que 1. Olha quem é essa função aí, ó. O gráfico dela. Opa! A x ao quadrado, ela é assim, ó. Aí ela vem até aqui no 1, ó. Ah, não, é para x... É para x maior do que ou igual a 1, né? Tá, peraí. Ela é uma parábola aqui, ó. Ela viria aqui e faria isso aqui. Mas como eu só quero para x maior do que ou igual a 1, então ela vem aqui. Tudo bem? Constante. Constante é uma reta. Esse é o gráfico dessa função. Tá claro? Tudo bem? Olha para o ponto 1 no gráfico. O que é isso aí? Um bico. Não tenho como definir o que é reta tangente em pontos que tem bico em gráfico de funções. Né? Não fica bem definido reta tangente. Outro tipo de gráfico que é muito comum, que é assim, ó. Tá aqui o gráfico da função. Esse ponto aqui, ó. Como é que eu defino a reta tangente nesse ponto? Tem, né? Onde que é a reta tangente? É aqui? É aqui? Qual é a posição dela? Não tem. Essa interpretação geométrica, ela é fundamental para a gente entender derivabilidade de funções olhando para o gráfico, tá? A função é derivável em um ponto quando existe, geometricamente falando, a reta tangente ao gráfico da função naquele ponto. Aqui não tem reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Aqui eu consigo definir reta tangente nesse ponto, ó. Uma coisa bem clara, ó. Aqui, ó, reta tangente nesse ponto, reta tangente nesse ponto, reta tangente nesse ponto, nesse aqui, ó, nesse aqui, ó, todos os pontos. Agora, quando chega nesse aqui, não tem como. Ou seja, essa função é derivável em todos os pontos, com exceção do ponto P. Do ponto P ela não é derivável. Mas olha só, por que ela não é derivável no ponto, hein? Hã? Isso, mas a gente falou de duas características: funções deriváveis e funções contínuas. Essa função é contínua nesse ponto, por isso ela não é derivável. Olha só, olha que legal.
Aquele teorema me diz que quando a função é derivável, ela é contínua. A gente viu exemplos que, se a função for contínua, ela não necessariamente será derivável. Mas e se ela não for contínua? Aí, se ela não for contínua, eu posso afirmar que ela não será derivável. Porque aí eu estou diante da que a gente chama de contrapositiva do teorema. Eu já falei sobre isso lá no início do nosso curso, quando nós falamos de funções injetoras. Uma função ser injetora, se x1 for igual a x2, então, se x1 for diferente de x2, então f de x1 tem que ser diferente de f de x2. Aí eu falei assim, ó, se você quiser, você usa a contrapositiva, ou seja, você nega a tese, contrário da tese implica no contrário da hipótese. Não sei se vocês lembram disso que eu falei. Tá? E aí eu posso usar a contrapositiva daquele teorema. O teorema me diz o seguinte, ó. O teorema está me dizendo o seguinte, ó. F derivável implica f contínua. Ou seja, se a função for derivável, ela automaticamente é contínua. O que é a contrapositiva? Se f não é contínua, então eu posso afirmar que a função f não é derivável. Ficou claro? Então, se você olha para uma função, aí você olha lá naquele ponto. Bom, naquele ponto a função não é contínua. Opa, então automaticamente ela não é derivável naquele ponto. Sacou? Tudo bem? Mas se você olhar para uma função e disser assim, ah, não, nesse ponto a função é contínua. Que conclusão você tira sobre derivabilidade? Nenhuma. Porque se ela for contínua, você não pode afirmar que ela é derivável ou não. Tá bom? Mas se ela não for contínua, aí você pode afirmar que ela não é derivável. Beleza? Então, ser derivável implica ser contínua. E não ser contínua implica não ser derivável. Beleza? Olha esse gráfico aqui, ó. No ponto menos 2 e 7, este ponto bem aqui, ó. O que vocês acham? A função é derivável aí? Sim ou não? Sim. Ela é contínua aí? Sim, porque é derivável. Tudo bem? Nesse ponto aqui, ó, menos 1 e 4, a função... O menos 1 tá para cá, né? O par ordenado com ele. Mas nesse ponto aqui, a função é derivável? Não. Nesse ponto menos 1 e 3, a função é derivável? Derivável. Nesse aqui de baixo, menos 1 e 3. Não. Não é derivável. Não tem como definir reta tangente aqui nesse bico. Tá bom? Nesse ponto 0 e menos 2, a função é derivável? Sim. Nesse ponto 1,5 e 1,38, a função é derivável? Não. Pergunta, ela é contínua? É contínua. Apesar dela ser contínua, ela não é derivável. Então, ser contínua não implica ser derivável. Tá claro? Aqui no 3 e 1,38, ela é contínua? Contínua. É, mas ela é derivável? Não. Neste ponto 4 e 0, ela é contínua? É. É derivável? É também. Ficou claro, gente, isso? Então, você olha para o gráfico, automaticamente você consegue identificar se a função é contínua ou é derivável em certos pontos. Tá bom? Dúvidas? Não? Tá. Olha aí. Olha essa proposição é o caso geral para as funções potências, tá? Eu tinha falado no início da aula da função x elevado a n, mas eu deixei claro que aquilo era para quando n fosse natural, né? Aí, mas na verdade ela vale para qualquer n, inclusive
reais. Então, estou pegando ali, ó, x real, desculpa, r real, que é o expoente, e a derivada de x elevado a r é r vezes x elevado a r menos 1. O expoente cai e você diminui uma unidade do expoente. Tá bom? Então, de cabeça, qual que é a derivada de x à sétima? 7x à sexta. Tá? Qual é a derivada de 1 sobre x ao cubo? Um sobre x ao cubo, qual é a derivada? Cuidado! Olha só. F de x igual a 1 sobre x ao cubo. Você não pode dizer que a derivada de 1 sobre x ao cubo é 1 sobre 3x ao quadrado. Usar a regra só aqui no denominador. Não vale isso, tá bom? A regra é bem específica. A regra, que na verdade é um teorema, é bem específico. F de x igual a x elevado a n, a derivada vai ser n vezes x elevado a n menos 1. Quando eu tenho a função exatamente nesse formato. A função 1 sobre x ao cubo, ela está nesse formato? Não, mas eu posso colocá-la nesse formato? Posso. Como é que eu faço? X elevado a menos 3. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Agora eu posso usar a regra. Então, quem que vai ser a derivada dessa função? O menos 3 cai, que é o n, vezes x elevado a menos 3, menos 1, subtrai uma unidade. Então, vai ficar menos 3 vezes x elevado a menos 4. Para não deixar dessa forma, o que a gente pode fazer? Inverte a base novamente. O x vem para o denominador. Pronto. Essa daqui é a derivada da 1 sobre x ao cubo. Menos 3 sobre x à quarta. Ficou claro? Tudo bem? Olha só, gente, presta atenção. A gente já está vendo algumas regras de derivação. Já estou antecipando algumas coisas da próxima aula, tá? Mas sexta vocês vão fazer prova. Se na prova o enunciado deixar claro, calcule a derivada da função usando a definição, tu tem que usar o limite. Tá claro? Ah, professor, mas eu fiz pela regra. Mas se está pedindo limite, só vale pelo limite. Pela definição. Agora, se não disser nada disso, ou só disser assim, calcule a derivada da função, tu podes fazer do jeito que tu achar melhor. Ou pelo limite, ou usando as regras, que tu já conheces. Tudo bem? Tá? Beleza. Próximo exemplo. O slide. H de x igual a raiz quinta de x. Tá no formato para eu poder usar a regrinha? Não, mas dá para colocar, né? Como é que fica? X elevado a 1 sobre 5. Tudo bem? Então, a derivada de H, a galinha, toda vez eu caio nisso, né? Vou tirar esses H dessas funções. Então, a derivada de H vai ser quem? 1/5 vezes x elevado a 1/5 menos 1. Ou seja, a derivada de H é 1/5 vezes x elevado a menos 4/5. Tudo bem? Então, a derivada de H vai ser 1 sobre 5 vezes x elevado a 4/5. Tá claro? Se eu quiser, eu posso até escrever assim, ó. 1 sobre 5 vezes a raiz quinta de x à quarta. Pronto.
Alguma dúvida? Então, antes de calcular a derivada, se ela não tiver, estou falando especificamente dessa regra, se ela não tiver nesse formato, eu não posso usar a regra direto, tá? Tudo bem? Tá. Vamos aumentar nosso leque de derivadas. Vamos olhar para a função seno agora. Quem que é a derivada da seno? Vou usar, vou usar aquela aqui, ó, f' de x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Vou usar essa definição. Então, a derivada dessa função vai ser o limite, quando h tende a zero, f é seno, então fica seno de x mais h, menos f, que é o seno de x, sobre h. Tá? Bom, eu não sei calcular esse limite, né? Eu quero quando h tende a zero, não sei, não está definido em zero. Mas o que eu posso fazer? Aqui não dá para mexer nada, aqui não dá para mexer nada, só dá aqui. Como que eu desenvolvo isso? Seno de x mais h? Seno da soma, muito bem. É seno do primeiro, cosseno do segundo, mais o seno do segundo, vezes o cosseno do primeiro, menos o seno de x, sobre h. Tudo bem? Seno da soma, lá da trigonometria. Tá claro para todos? Tá? Tá ou não tá? Eu acho que não tá, né? Vamos lembrar aqui. Quando você tem seno de A mais B, seno de A mais B, você pode escrever como seno A cosseno B, mais o seno B vezes o cosseno A. É isso que eu estou usando aqui. Tá? Seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Tá bom? Menos seno x sobre h. Bom, tá. Ok, professor. E aí? E agora? O que dá para fazer agora? Olha só. Vou pegar esse fator aqui, vou deixar ele lá no início, só para vocês entenderem o seguinte. E eu vou colocar ele assim, ó. Tudo bem? Mas vou dividir os limites, posso, né? Porque o limite da soma é a soma dos limites. Vou pegar esse e vou pôr o seno de x como fator comum, tá? Então, seno x vezes, quem sobra? Cosseno h menos 1 sobre h. Ficou claro o que eu fiz? Tá? Pus o seno x em evidência, sobrou o cosseno h, pus o seno x em evidência e sobra 1 no lugar dele. Tá bom? Tá. Observem que o limite, a variável do limite é h. O x é constante para esse limite. Então, esse cosseno é constante, eu posso tirar do limite, tá claro? Então, cosseno x vezes o limite do seno de h sobre h, quando h tende a zero. Mais, o seno é constante, vou tirar limite, quando h tende a zero, do cosseno de h, desculpa, eu falei que eu ia tirar e não tirei, né? Seno x vezes o limite, quando h tende a zero, cosseno h menos 1 sobre h. Tudo bem? Quanto dá isso aqui, galera? 1, limite fundamental trigonométrico. Ah, professor, então é para isso que servia aquele troço? É. Sem ele eu não tenho como calcular a derivada da função seno. Tudo bem?
E esse aqui? Esse eu não sei. Então a gente tem que achar, tá? Vamos achar. Quanto que vale o limite, quando h tende a zero, do cosseno h menos 1 sobre h? O que vocês fariam para calcular este limite? Hã? Mas elevar ao quadrado eu não posso fazer assim do nada. Não posso fazer do nada. Não posso simplesmente colocar o quadrado. Mas eu posso fazer o quê? Multiplicar em cima e embaixo pelo quê? Cosseno h mais 1, cosseno h mais 1. Isso eu posso fazer. Tudo bem? Então isso aqui vai ser o limite quando h tende a zero. Cosseno ao quadrado de h menos 1 ao quadrado, que é 1. Sobre h vezes o cosseno h mais 1. Tá claro? Agora tá legal, porque o que é cosseno ao quadrado de h menos 1? Menos seno ao quadrado de h. Isso aqui é menos seno ao quadrado de h. Por que menos, professor? Porque seno ao quadrado de alguma coisa mais cosseno ao quadrado de alguma coisa é 1. Relação fundamental. Se eu passar o 1 para cá, vai ficar cosseno ao quadrado menos 1. E esse seno tem que passar para lá, igual a menos o seno ao quadrado da coisa. Então, cosseno ao quadrado menos 1 é menos seno ao quadrado. Tá claro? Aí, olha só que bonito. Limite quando h tende a zero, menos seno h sobre h, vezes seno h, sobre cosseno h mais 1. Tá claro o que eu fiz? Separei o seno, que eu tinha seno ao quadrado. Esse aqui dá quanto? Menos 1, porque seno de h sobre h dá 1, com o menos dá menos 1. Esse aqui fica menos 1. Vezes seno de 0, 0. Cosseno de 0, 1. Mais 1, 2. Então não tem determinação aqui. Então isso aqui é 0 vezes menos 1, que dá 0. Esse limite aqui é 0. Tá claro? Então a derivada da função seno vai ser cosseno vezes 1, que dá cosseno, mais seno vezes 0, que dá 0. Então é só cosseno. Derivada do seno é cosseno. Tá claro? Tudo bem? Beleza. Não é bonito isso? É muito lindo isso. Poxa, já pensou se vocês não tivessem batido cabeça estudando o limite fundamental trigonométrico? Como que tu irias dormir agora sem saber que a derivada do seno é cosseno? Para isso que serve. Tudo bem? E quando eu tenho o cosseno, qual que é a derivada dele? Derivada do cosseno, vou deixar como dever de casa, é menos seno. Tá? Derivada do cosseno é menos seno. Beleza? Dúvidas? Não? Tá. Exponencial de base E. Tem a derivada dela, vamos ver. Derivada dela vai ser o limite quando h tende a zero, f de x mais h, então onde tem x eu ponho x mais h, menos f de x sobre h.
Tá claro? Até aí? Tá. Como é que a gente calcula esse limite aí, galera? Alguém tem alguma ideia? Boa! Vou separar aqui, ó, e elevado a x vezes e elevado a h menos e elevado a x sobre h. Tudo bem? E agora eu posso fazer o que? Eu posso pôr em evidência o e elevado a x vezes e elevado a h menos 1 sobre h. Tá claro para todo mundo? Como o limite tem variável h, e elevado a x é constante nele, sai do limite. E quanto é o limite quando h tende a zero de e elevado a h menos 1 sobre h? Esse eu já fiz. Esse vem lá do limite fundamental exponencial. Isso aqui dá 1. Tudo bem? Só lembrar lá da aula de... Eu acho que eu falei dele antes de falar de derivada. Tá? Então revisem lá. Esse limite dá 1. Então olha só que bacana. Fica e elevado a x vezes 1 que dá e elevado a x. Então quem é a derivada da função e elevado a x é a própria função. Tudo bem? A função e elevado a x, a derivada dela é a própria função e elevado a x, tá? Belezinha? E se eu não tivesse a e elevado a x? Se eu tivesse a elevado a x? Uma base a qualquer. Obedecendo, obviamente, a definição da exponencial. Ser maior que zero, diferente de 1. Aí vamos ver. Derivada é o limite quando h tende a zero de a elevado a x mais h menos a elevado a x sobre h. Tudo bem? Vamos tentar fazer a mesma coisa lá? Tá? Isso aqui vai ser limite h tende a zero, a elevado a x vezes a elevado a h menos a elevado a x sobre h. Então esse é o limite quando h tende a zero. Ponho a em evidência. A elevado a x vezes a elevado a h menos 1 sobre h. O a é constante, sai do limite. A elevado a x é constante, perdão. Então é limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. Agora eu preciso só calcular esse limite. Se eu tiver esse limite, acabam meus problemas. Esse limite é muito parecido com aquele lá. Só que esse, a base é especial, é o e. Esse dá 1. E aquele? Aquele a gente não sabe, então bora calcular. Vamos calcular o limite quando h tende a zero de a elevado a h menos 1 sobre h. O que a gente poderia fazer para calcular esse limite aí? Vamos tentar uma substituição? Vou chamar de u a elevado a h menos 1. Esse fator todinho aqui de cima eu vou chamar de u. Tá bom? Só que aqui embaixo eu vou precisar do h. Então tem que isolar o h lá. Vou passar esse menos 1 para cá. Fica 1 mais u igual a elevado a h. Para eu tirar aquele h do expoente, eu preciso dos logaritmos. Então vou aplicar ln, vou aplicar na base e de 1 mais u igual a ln de a elevado a h. E agora o h pode cair para frente. ln de 1 mais u igual a h vezes ln de a. E esse ln de a que está multiplicando o h
ele pode cair. Então H é ln de 1 mais U sobre ln de A. Fez sentido isso para vocês? Só que eu vou precisar mudar aqui. Quando H tende a 0, o U tende a quanto? Bom, se o H tende a 0, A elevado a H vai tender a 1, que é A elevado a 0, que dá 1. E o menos 1 tende a 0. Tudo bem? Então, este limite aqui, galera, fica assim, ó. Limite, quando U tende a 0, isso tudo eu chamei de U, e no lugar do H eu ponho isso. ln de 1 mais U sobre ln de A. Tá claro? Quando eu tenho divisão de frações, eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Tá claro para todo mundo? Isso aqui não é constante? Pode sair do limite, tá? Isso aqui vai ficar ln de A vezes o limite, quando U tende a 0, de... Aí olha só, vou fazer um truque aqui. Isso aqui é o mesmo que isso, ó. 1 sobre ln de 1 mais U, tudo isso sobre U. Por quê? Porque divisão de frações eu conservo a de cima e multiplico pela de baixo invertida. Então, se eu inverter, eu volto para cá. Então, não estou mudando nada. Tá claro? Tá? Vou continuar aqui. ln de A, que é constante, vezes limite, quando H tende a 0, de 1 sobre... Vou escrever assim agora para ver se fica bem claro para vocês. Ficou claro o que eu fiz? Isso sobre U é o mesmo que 1 sobre U vezes o ln. Mas por que eu vou escrever assim? Porque eu vou mandar esse 1 sobre U aqui para cima, usando a propriedade do logaritmo. Então vai ficar ln de A vezes o limite, quando H tende a 0, de 1 sobre ln de 1 mais U elevado a 1 sobre U. Beleza? Bora ver se vocês lembram lá da aula de limite fundamental exponencial. Quando H tende a 0, eu estou colocando H, mas já mudou, né? É U. U. Quando U tende a 0, 1 mais U elevado a 1 sobre U tende a quanto? E. Tende para o número de Euler. Esse limite deriva do limite 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende a mais infinito. Se eu fizer uma substituição, chamar 1 sobre x de u, então aqui vai ficar 1 mais u sobre 1 sobre u, quando u tende a 0. E isso aqui é e, então, portanto, o novo limite tende a e, tá? Então, isso aqui tende a e. Então, vai ficar ln de A vezes 1 sobre o log natural de e. Ora, mas quanto é o log natural de e? É 1. Fica 1 sobre 1, que dá 1 vezes o log natural de A, que é log natural de A. Então, este limite aqui é ln de A. Por isso que esse limite também, aquele é o caso mais geral. Por isso que esse limite dá 1. Porque ele vai convergir para o ln de A, que é e. E o ln de e é 1. Tá bom? Então, isso aqui converge para ln de A. Então, a derivada de A elevado a x é A elevado a x vezes ln de A, log natural de A. Essa é a derivada da potência de base A qualquer. No caso específico da base E, vai ficar ln de E, que é 1, e por isso que dá E elevado a x, a própria função. A base E é uma base muito especial. Tudo bem? Ficou claro? Então, nós já aprendemos a derivada do seno, a derivada do cosseno, a derivada da exponencial de base E, a derivada da exponencial de base qualquer. Dá tempo.
E agora vamos aprender mais uma. Vamos aprender a da log natural de x. Quem que é a derivada dela? Tudo bem? Vocês estão bem? Beleza. Então, quem é a derivada? É o limite, mesma ladainha. Quando h tende a zero, ln de x mais h, menos ln de x sobre h. Pronto, esse é o limite da definição. Agora, daí, temos que usar nossos truques. O que dá para fazer aí? Subtração de logaritmos. O que eu posso reescrever? Como eu posso reescrever isso? Log natural do quociente da divisão. X mais h sobre x. Não é assim? O log do quociente é a subtração dos logaritmos. Tá? Então, a derivada, limite, quando h tende a zero. Observem que isso aqui nada mais é que ln de 1 mais h sobre x sobre h. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, vamos usar uma substituiçãozinha aí. Vou chamar de u o h sobre x. Tá bom? Se eu chamar de u h sobre x, o h vai ser u vezes x. Tá claro? Tá. E além disso, quando h tender para zero, o u também tenderá para zero, porque o u é h sobre x. Esse vai para zero, então isso aqui que é o u vai para zero. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. A derivada vai ser o limite quando h tende a zero. Desculpa. Quando u tende a zero, estou mudando. Do log natural de 1 mais u sobre o h, que é u vezes x. Tudo bem? A variável do limite é u. O x é constante. Então, 1 sobre x eu posso tirar do limite. Tá claro? Vai ficar, ó, f' vai ser 1 sobre x vezes o limite quando u tende a zero. E aqui eu vou reescrever assim, ó, 1 sobre u, que é o que sobrou no denominador, vezes ln de 1 mais u. Ficou claro? Isso aqui, ó, pá, joga lá para cima. 1 sobre x vezes o limite quando u tende a zero do ln de 1 mais u elevado a 1 sobre u. O que isso, para onde isso vai? Para e. Isso aqui converge para e, como eu já falei. Então isso aqui vai ser 1 sobre x vezes o log natural de e, e o log natural de e é 1. Então essa derivada aqui dá 1 sobre x. Ficou claro? A derivada do log natural de x, log na base e, log natural, log da base e, que é a base especial. A derivada do log natural de x é 1 sobre x. Tá? E só para completar, se você tem uma função log de x numa base A qualquer, a derivada dela, vou deixar essa para vocês fazerem, é o mesmo passo a passo dessa, só que aqui eu vou usar log na base A, tá? Vou usar log na base A, log na base A, log na base A, log na base A, aí bem aqui eu vou ter que usar uma mudança de base. Então fica log disso na base E sobre log de A na base E. Então o log de A na base E vai aparecer no denominador. Vai ficar assim, ó, x vezes ln de A.
essa derivada do log de x na base A qualquer. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, com isso, meus queridos, se a gente quiser calcular a derivada de uma função assim, ó, x elevado a 10 menos raiz quadrada de x mais ln de x mais e elevado a x mais o seno de x menos o cosseno de x. Aí eu derivo cada parte, tá? Derivada aqui, ó, vai ficar derivada de x a décima, 10x a nona, menos derivada da raiz de x. Raiz de x é o mesmo que x elevado a meio. Então ele cai, fica meio, vezes x, subtrai uma unidade, fica menos meio. Aí inverte, x elevado a meio vai para o denominador. Então vai ficar 1 sobre 2 x elevado a meio, que é a raiz de x. Mais ln de x, derivada, 1 sobre x. E elevado a x, derivada, a própria. Seno de x, derivada, cosseno. Menos, derivada do cosseno, menos seno. E menos com menos é mais. Pronto, então essa é a derivada dessa função. Ok? Alguma dúvida? Essas são algumas derivadas de funções elementares. Nós ainda não sabemos calcular derivadas de coisas assim, ó. E elevado a x quadrado. Isso eu não sei ainda. Ln de x ao cubo. Isso eu não sei ainda. Mas a gente vai saber na próxima aula, que a gente vai precisar de uma regrinha importante chamada de regra da cadeia, tá? Mas isso aqui é suficiente para a prova aqui de vocês, tá bom? Estudem, forte abraço e até segunda-feira, tá? Boa prova!